Beleza, pessoal? Então, vamos prosseguir aqui, né? Na aula passada nós vimos um pouquinho sobre os conceitos de variáveis e constantes, né? Então, as duas, né, são caixinhas que a gente cria, né, que a gente dá nome para esse espaço. Então, um espaço que a gente reserva na memória para a gente guardar alguma informação, tudo bem? Quando essa informação a gente não quer que ela mude, né? A gente tem certeza que ela nunca vai mudar, a gente coloca como constante. E se a gente vai utilizar ela para manipular, para fazer algum cálculo e ela vai mudar durante o caminho, nós vamos utilizar ela sempre do tipo variável, né? Então a gente não coloca o final na frente e essa é a única diferença, tudo bem? As duas declaram do mesmo jeito, só que a constante tem a palavrinha final escrito na frente, que indica para o Java que aquilo lá não vai mudar, né? Aquele é o valor final dela, né? Bem assim dizer. Na aula passada nós trabalhamos com alguns tipos de dados numéricos, né, pessoal? A gente fez questões de ano, né, idade, etc, tudo bem? E a gente acabou não falando um pouquinho do tipo char, né? A gente até chegou a falar do booleano, né, verdadeiro ou falso, mas a gente não manipulou o char. E eu falei que o char, ele é um caractere, né? E é importante falar isso, tá? Então, se eu quero representar aqui um caractere, eu posso colocar aqui, por exemplo, letra. Vou colocar aqui, ó, char, que é o tipo, letra, igual, e aqui eu vou colocar entre aspas simples. Eu represento o meu char, tá? O meu char ele pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo, pode ser uma letra, pode ser um caractere especial, tudo bem? E quando, vou colocar aqui, caractere. E quando eu printo esse meu caractere, que executo, ele aparece aqui no meu console, tudo bem? Tá, e se eu quiser escrever, por exemplo, Alexandre, tá? Reparem, pessoal, que dá erro. E se a gente passar o mouse aqui, ó, ele fala que o caractere ele não foi fechado, né? E o que quer dizer isso, tá? Um caractere, pessoal, por essência, ele é um dígito, ele é um caractere. Isso que eu estou colocando aqui é um texto, né? É um conjunto de caracteres. Então ele não pode ser representado pelo tipo char, né? Para eu refazer essa representação aqui de Alexandre, eu teria que ter aqui um char de, por exemplo, letra A. Aí eu teria que ter depois letra 2 igual B, né? E fazendo isso, né? Então isso aqui não é um char, ele é um texto, tudo bem? E como que a gente pode resolver isso, né? Nós temos visto essa dificuldade, né, que a gente tem em qualquer linguagem que nós chamamos de baixo nível, nós temos uma solução. E aí para as linguagens de alto nível, né? Então C++, Java, Python e C Sharp, etc, né? Nós temos um tipo de dados especiais, um tipo de dado especial que ele armazena esse monte de char e converte num tipo, tá? Aqui no Java nós chamamos ele de string, tá? Então, eu tenho aqui, e esse é um tipo especial, né? E é o único tipo que a gente vai utilizar aqui. Depois a gente vai compreender que isso é uma outra coisa, tá? Mas vamos pensar que é um tipo. E a gente vai. Esse tipo, por ser especial, né? Ele vai começar com S maiúsculo, tá? E eu posso colocar aqui string, por exemplo, nome, igual. E aí o texto eu não vou representar assim, tá? Não faço essa representação aqui. Porque com aspas simples a gente representa o char. Lembra quando a gente printou informações aqui dentro do print ln e a gente colocou aspas duplas? Então a string, ela representa realmente isso, um texto. E agora eu posso colocar aqui Alexandre, tá? Se eu colocar nome, ele vai escrever Alexandre lá no meu console, tá? Eu não sei se vocês observaram agora, quando eu estava colocando lá letra, etc, etc. Quando eu fui criar uma variável com o mesmo nome, o meu Java reclamou, né? Então, por exemplo, se eu declarei, né? E essa é a palavra correta que a gente chama, né? Quando eu declaro uma variável e dou o nome para ela, por exemplo, nome, então essa minha variável aqui, ela tem um nome, né? Eu não posso criar outra variável, ou seja, eu não posso declarar outra variável com o mesmo nome. Então, se eu tentar criar aqui string nome igual a João, repara que ele dá erro, tá? Se a gente passar o mouse aqui em cima do erro, ele falou, olha, a variável com esse nome já foi definida, né? Ou seja, já tem uma variável com esse nome, você tem que escolher outro. Então, aqui é mais uma questão
Importante para a gente lembrar. Variáveis e constantes só pode existir uma com cada nome, né? Elas não podem ser duplicadas, tá? Cada uma é única, porque senão o Java não sabe qual que ele vai usar uma e quando ele vai usar a outra, tudo bem? Pessoal, dito isso, o seguinte, os tipos de texto, eles têm uma coisa muito interessante, tá? Que nós chamamos de concatenação, né? E o que que é isso, afinal de contas, né? Que palavra feia, né? Concatenar, pessoal, é juntar um texto com outro. Então, se eu tenho aqui um nome Alexandre e eu tenho aqui sobrenome igual a Zordan, tá? Ponto e vírgula. Aqui no meu systemout.println eu posso falar o seguinte: Alexandre, nome, tá? E o sinal para eu concatenar essas palavras, eu vou usar o meu operador de mais, tá? Então eu vou colocar Alexandre mais sobrenome. Então nome, sobrenome, tá? Então, quando eu executar, reparei aqui embaixo veio ó, Alexandre Zordan. Então eu juntei os dois, eu concatenei, tá? Se eu mudar aqui João Santos, repare que eu mudei o valor das minhas variáveis, o valor das minhas variáveis, e eu só preciso colocar o nome dela aqui e já vai executar João Santos, tá? Então, isso é concatenar variáveis, juntar vários, tá? Se vocês olharem aqui, ó, João Santos está tudo junto. Por quê? Porque João está exatamente dessa forma aqui, Santos dessa forma, eu estou mandando juntar uma com a outra, tá? Se eu quisesse colocar um espaço no meio das duas, eu posso aqui, ó, depois desse mais, abrir um campo de texto, né, que é uma string, né? Então, aspas duplas, colocar um igual aqui na frente, só que repare, entre esse texto e esse texto, eu preciso ter um sinal de concatenação também, tá? Eu não posso ter texto e texto, tá? Eu tenho que ter texto, concatenação e texto. Se eu não tiver esse sinalzinho de mais aqui, ele dá erro, tudo bem? Então, se eu executar agora, reparem que vai ser acrescido aqui um espaço agora aqui, João espaço Santos, tá? E eu posso fazer isso com qualquer coisa, tá? Se eu quiser colocar assim, ó, abro o texto aqui e falo, o nome do usuário é concateno e executo. Reparem que agora minha saída, o nome do usuário é João Santos, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, byte idade, eu posso concatenar. E ele tem idade mais anos de idade, tá? Então, olha só que interessante, eu posso ir concatenando textos, tá? Então, com o meu símbolo de mais, eu posso colocando, ó, o nome do meu usuário é João Santos e ele tem 25 anos de idade, certo? Então, reparem que fica muito fácil da gente construir informações e processar dessa forma, né? Então, nós armazenamos aqui valores nas nossas variáveis ou nas nossas constantes, certo? E a gente pode printar isso daí, concatenar informações e juntar as variáveis, etc, tá? De uma forma muito interessante, tá? É claro que o nosso char também vai conseguir ser concatenado, tá, pessoal? Porém, o char é só apenas um caractere, né? Então, se fizer sentido para você, tudo bem, tá? Vou colocar aqui char, sei lá, código. Vou colocar aqui que é um hashtag, tudo bem? Hashtag. Anos de idade. E seu código é, vou colocar aqui, código. Tudo bem? Então, é simplesmente possível, né? Plenamente possível a gente concatenar char também, tá? Embora char a gente usa para coisas um pouco mais específicas do que essa, né? Geralmente texto mesmo a gente usa tudo como string, né? Um tipo muito mais utilizado, tudo bem? Pessoal, então ficamos por aqui por enquanto. Então, revisando, né?
variáveis e constantes são espaços que a gente cria na memória e dá um nome para elas, tudo bem? Então, criei um espaço na memória chamado nome, dei o valor de João. Criei outro espaço na memória chamado sobrenome, dei o valor de Santos. Criei outro espaço na memória chamado idade, dei o valor de 25. E aqui no Java a gente sempre precisa colocar antes do nome que a gente está dando para esse campo lá na memória, para ficar guardadinho, o tipo de dado que o Java ele vai conseguir interpretar, tudo bem? Se a gente retirar esse tipo de dado, ele vai dar erro, tudo bem? Então, nós usamos constantes quando a gente sabe que isso, um dado nunca vai mudar, ele nunca vai ser alterado. A gente coloca a palavra final na frente, tudo bem? É final string, né? Beleza. A gente coloca final na frente, tá? E quando a gente quer alterar esse nome, a gente deixa sem o final, né? Apenas no começa já com o tipo. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso. E na próxima aula a gente vai ver alguns operadores, né? E então, fica comigo e até a próxima. Tchau, tchau.